Como lidar com o medo? Bem, o medo é necessário e faz parte do nosso instinto. Nos faz ficar mais atento diante dos eventos da vida. Só que a maioria das pessoas não sabem lidar com os seus medos e deixam que ele tome conta dos seus sonhos, das suas finanças, relacionamentos e acabam ficando reféns desse cárcere privado. O medo, ele te limita de fazer coisas que são importantes para o seu crescimento e acaba te impedindo de buscar uma vida melhor por medo do desconhecido, porque o desconhecido nos causa medo, não saber o que está acontecendo lá na frente. E é isso que vamos falar nesse vídeo. Só que antes disso, curte aqui, se inscreva no canal e no final, se você souber de alguém que precisa melhorar um pouquinho esse medo, envie esse vídeo para essa pessoa. Bem, quando a gente sente medo, os nossos sentidos ficam mais alertas. E isso é extremamente necessário para que a gente possa sobreviver no mundo. Uma pessoa que não tem medo, ela pode se machucar muito, tanto fisicamente como emocionalmente. Então o medo, ele é um grande aliado para a nossa vivência no mundo. O grande problema é quando esse medo se torna exacerbado, fazendo com que a gente paralise diante da vida. Quando isso acontece, é como se o nosso cérebro não conseguisse regular ou controlar o nosso medo e fica descompensado. Quem não aprende a dominar suas emoções fica muito suscetível a ser dominado pelo medo. Só que para isso você precisa parar de ter medo do medo. A gente precisa aceitar e amar as nossas luzes e as nossas sombras. Brigar com o medo faz com que a gente entre numa confusão mental e fique alimentando várias minhoquinhas aqui na cabeça, não permitindo uma reflexão sobre o que esse medo quer nos mostrar. Sentir medo não é errado, é algo natural, faz parte de nós, do nosso instinto, da nossa vivência como seres humanos. E temos que reconhecê-lo como parte integrante da nossa vida. Quando você sentir medo, pergunte-se o que esse medo está querendo te mostrar, o que está por trás desse medo. Perceba em que parte do corpo esse medo se manifesta. É no seu coração, é na sua garganta, na sua respiração. Ao invés de ficar fazendo o tempo inteiro afirmações, né? Eu tô com medo, eu estou me sentindo paralisado, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu tô apavorado. Ao invés de fazer afirmações, faça perguntas. Porque quando você faz afirmação para o seu cérebro, você não dá oportunidade para o seu cérebro dele ir atrás de respostas. Já quando você faz perguntas, você leva o seu cérebro a ir atrás dessas respostas, buscar essa reflexão que você está pedindo, digamos assim. O seu cérebro é comandado por você. Quando você faz afirmação, ele aceita essa afirmação. Eu estou com medo, eu estou paralisado. Agora, quando você faz pergunta, você dá ao seu cérebro a oportunidade de entender qual a raiz desse medo. O que esse medo está querendo te mostrar. Não é fácil no começo, mas tudo é um treinamento. E é necessário se você quer aprender a dominar suas emoções. Quantas vezes, por exemplo, você, durante a noite, no seu quarto, você está dormindo e você acorda, vê algum objeto e acha que esse objeto é um monstro, ou é um espírito, ou é alguma coisa que veio te buscar. E aí você passa a noite inteira em claro, quando o sol nasce, você vê que na verdade aquilo que estava te assustando, na verdade era um objeto no seu quarto, era um armário, era uma cômoda, era uma roupa. E aí você percebe que na verdade tudo aquilo foi criação da sua mente. E assim é o nosso cérebro. Os nossos medos, eles são aumentados pelo nosso poder criativo. E o medo, na verdade, é tudo aquilo que a gente não consegue ver com clareza. E procurar ver as coisas com clareza afasta o medo, porque eu vejo exatamente o que está por detrás desse medo. Então, entenda uma coisa, você não é os seus medos. Você é uma consciência que está passando por esses medos como uma forma de aprendizado da sua alma. Então, não coloque os seus medos como parte integrante da sua identidade. Senão, eles vão dominar totalmente quem você é. Só que para isso é necessário que você se autoconheça, para que você reconheça o que está por detrás dos seus medos. Por que você tem esses medos? Isso vai te ajudar a ter clareza das causas que te levam a ter esse medo, para que fique mais fácil você então dominá-los, ao invés de ser dominado pelos seus medos. Então eu vou dar aqui algumas dicas de como você pode gerir melhor os seus medos para que você consiga ser uma pessoa que tenha mais coragem diante dos intempéries da vida. Primeiro ponto, faça uma lista de todos os seus medos, né? E se pergunte para cada um deles, quando esse medo começou, quando intensificou, quais foram os gatilhos que despertaram esse medo. Faça uma lista, eu tenho medo de fazer transição de carreira, eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de
fazer outra faculdade, lista esses medos e faça perguntas poderosas para cada um desses medos, porque o seu cérebro vai atrás dessas respostas. Segundo passo, mantenha sua mente conectada o máximo possível no momento presente. A maioria desses medos, eles são disparados de pensar em cenários negativos lá no futuro. Então, quando você perceber que você está sendo tomado pelo medo, primeiro, inspire, respire profundamente, porque isso vai diminuir a sua frequência cardíaca e vai diminuir, então, os sintomas da ansiedade e do medo. E vai te conectar no momento presente. A respiração é algo presente, então você precisa se conectar no momento presente, ok? Terceiro passo. Cuide daquilo que você ingere, tanto no seu físico, como no seu mental, como no seu espiritual, porque tudo aquilo que a gente ingere tem influências químicas que equilibram o nosso corpo e que afetam o nosso estado emocional. Então, tome cuidado com aquilo que você ingere, certo? Quarto passo, tenha plano A, B, C, D se necessário, para que qualquer coisa que... Tenha plano A, B, C, D se necessário, para qualquer coisa que você for planejar. Porque isso vai evitar sentimentos de desespero no futuro. Porque você vai saber que se o A não der certo, você tem o plano B, você tem outras possibilidades. Além disso, todas as vezes que você tiver um plano em mente, verifique as possíveis questões que podem dar errado. Porque dessa forma você consegue criar ações corretivas, ações preventivas para as futuras situações que podem dar errado. Quinto passo é: pare de querer ser perfeito em tudo. Isso vai ativar um gatilho muito forte do seu medo, de colocar algo em ação por medo do resultado, medo do que as pessoas vão pensar. Faz logo o que precisa ser feito. Para de querer ser perfeito em tudo. Isso não vai resolver o seu problema. Sexto passo. Foque naquilo que depende de você. Não crie medo de circunstâncias que você não pode controlar. Isso vai te fazer perder uma energia completamente desnecessária, porque você não controla coisas que estão fora de você. Controle apenas aquilo que está dentro. E vá sempre para dentro. Procure as respostas dentro de você, não fora. Para de externalizar as coisas e vá para dentro, vá para dentro, né? Então, a partir de hoje, coloque numa balança aí medo e coragem, para que o medo ele se torne um conselheiro e não um carcereiro. Né, o conselheiro para que você reflita sobre os acontecimentos e os possíveis impedimentos e você possa ter ações preventivas diante dos seus planos. E outra coisa, controle essas vozes internas que ficam aí na sua cabecinha te impondo medo, 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 medo. Diga que você está no controle, que já deu certo, porque você tem o poder da sua mente e não a sua mente tem poder sobre você. Você controla, você reprograma, você consegue colocar qualquer coisa na sua mente. Então, coloque-se na posição de que realmente você tem o controle da sua vida e não permita mais que o medo tome conta dos seus sonhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte aqui, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Grande beijo!